Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma videoaula aqui do nosso curso Segunda com os Mestres. Na verdade, essa iniciativa que a gente tem de trabalhar com vocês toda segunda-feira, de maneira gratuita, os assuntos mais relevantes do Enem, de uma maneira rápida, objetiva, mas com foco exatamente no estilo de cobrança mais característico. Hoje o tema da nossa aula é progressões no Enem, legal? PA e PG. Questões que não aparecem com tanta frequência, mas exatamente a gente precisa de ficar atento, porque se aparecer, a gente tem que ser capaz de acertar. Normalmente são questões que não são muito difíceis, que a gente às vezes não pode deixar passar, simplesmente por uma questão de ficar atento aos detalhes, legal? Vamos fazer aqui a projeção da tela, para a gente poder começar nossa aula. Vamos lá? Ok, estamos aqui com progressões no Enem, PA e PG, ok? Bom, então eu vou fazer aqui no início, no primeiro momento da nossa aula, um breve resumo de PA e de PG, ok? As questões que eu vou utilizar, elas estão no nosso raio-x, ok? Que é um material que nós, do Mestre da Matemática, aliás, deixa eu me apresentar direito, eu sou o professor Luiz Paulo, dos Mestres da Matemática, e a gente tem esse material raio-x que foi desenvolvido no sentido de levantar as questões mais recorrentes do Enem, os estilos de cobrança separados por assunto, graduadas em fáceis, médias e difíceis. Então, um material muito rico, porque ele traz também informações sobre percentual de cobrança de determinados assuntos mais cobrados, né? Você tem uma noção mais clara do que você pode esperar da prova, aqueles assuntos que você deve priorizar para alavancar a sua nota, legal? Bom, PA e PG, né, progressões, elas são assuntos mais simples, ok? Mas vamos recordar aqui, o que é uma progressão aritmética, uma PA? É uma sequência na qual a gente vai somando um valor constante, ok? Então, um exemplo clássico aqui de uma PA, vamos imaginar aqui, isso aqui. 5, 8, 11, 14, 17. Isso é uma progressão aritmética. Observe que a gente vai somando um valor constante aqui, que é 3. Ou seja, a gente vai somando um valor constante, trata-se de uma progressão aritmética. Bom, qual que é a notação que a gente usa? O primeiro termo, o A1, no caso é 5. Então, a gente chama o primeiro termo de A1, o segundo termo de A2, o terceiro termo de A3, e assim por diante. Então, o A2 aqui é 8, o A3 ali é 11, etc. Bom, a razão, aquele valor que a gente soma, a gente chama de R. Nesse caso, o R é 3. E quais são as expressões mais comumente utilizadas numa progressão aritmética, né? Uma muito importante é a fórmula do termo geral da progressão aritmética, que te permite calcular um determinado termo sem precisar de fazer todos os termos que vêm antes. Essa expressão é AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Ou seja, se eu quero um termo em uma determinada posição N, para a gente poder calcular esse termo, a gente faz AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Okay? E uma outra expressão também associada à progressão aritmética é a soma dos N termos da PA. A gente vai chamar isso aqui, né? Soma dos N termos de SN, soma dos N termos. Também é uma expressão muito conhecida nos estudos de ensino médio. A soma dos N termos vai ser N, que multiplica a 1, mais a N sobre 2. Ok? Então, essas são as duas expressões mais importantes da PA. Ainda temos as propriedades da PA, que a gente também... É bom você dar uma recordada nas propriedades da progressão aritmética. Mas o que eu fiz? Eu já separei algumas questões do Enem nas quais a gente consegue utilizar exatamente essas expressões aqui. Ok? Então, vamos lá.
Eu vou fazer essa questão aqui 5 do material do raio-x, ela tem uma graduação aqui de média, porque foi uma percepção dos alunos, né? Mas você depois vai julgar por si mesmo se realmente ela merece essa classificação, se você conseguiria fazer. Bom, Enem 2018. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar, no máximo, R$ 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes. Então, observe o seguinte, a distância dos postes até a praça, né, obedece a uma sequência. Por exemplo, o primeiro poste está a 80 metros, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120, o quarto a 140, provavelmente. E assim por diante, até que a gente tenha lá o último termo, 1.380. Então, observe que isso aqui é uma progressão aritmética. Nós estamos somando aqui um valor constante. No caso, a razão R, é só você fazer diferença entre um termo e o anterior, você vê que a gente está somando 20. Então, a gente vai usar, num primeiro momento aqui, a expressão do AN. AN é A1 mais N menos 1 vezes R. Observe que eu tenho o primeiro termo, o A1. Vamos colocar aqui, vamos fazer uma listinha aqui do lado. Eu sei quem é o A1 é 80. Eu sei quem é o último termo, o enésimo termo. Esse AN é o último, é o que eu quero. 1.380. Eu conheço a razão, que é 20. Então, observe que a minha incógnita agora é N, que é o número de termos. É exatamente essa quantidade de postos ou quantidade de termos aqui que a gente tem que encontrar. Então, vamos substituir. O último termo é 1.380. O primeiro termo é 80. Mais N menos 1 vezes a razão, que é 20. Então, nós vamos agora encontrar o N, que é o número de termos. A gente vai passar esse 80 subtraindo, vai ficar 1.300 é igual a N menos 1 vezes 20. Podemos simplificar o 1.300 com 20. Isso aqui vai dar 65. Então, 65 é igual a N menos 1. Logo, N é 66. Eu vou colocar 66 postes no total. Esse é o total de postes. Agora, como a gente tem o custo, qual é o gasto? O custo total aqui de colocação desses postes é R$ 8.000 por poste. Então, basta que a gente faça 66 vezes 8.000, o que vai dar 528 mil reais. Bom, então esse foi o primeiro exemplo de uma progressão aritmética, o estilo de cobrança do Enem, um estilo prático. Logicamente, tem muitos alunos que conseguem fazer sem necessariamente usar essas ferramentas, eles percebem um padrão, conseguem entender isso, mas a estrutura das progressões, principalmente da progressão aritmética, nos permite resolver essa primeira questão. Okay? Bom, eu vou fazer uma outra questão, também de progressão aritmética, que vai ser a questão 3 aqui, também do raio-x. Essa numeração é porque você vai achar essa questão lá no nosso raio-x. Ok? Vamos fazer isso aqui do Enem 2013, que é as projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida de 2012 a 2021. Bom, então vamos lá. Observe uma coisa. Primeiramente, se a gente pegar aqui
essas produções, a gente vai ver o seguinte, que a gente sempre está aumentando 1,25 aqui, toneladas. Então, a gente está somando um valor constante. Então, trata-se de uma progressão aritmética. Então, observe que essa sequência aqui, 50,25, eu vou colocar ponto vírgula para não confundir com a vírgula lá do número decimal. 51,50. 54,00 e assim por diante. Isso forma para a gente... eu esqueci, peraí que tem o 52,75 antes. 52,75, depois 54, 3 pontinhos. Isso aqui é uma progressão aritmética. E observe que eu tenho o primeiro termo, que no caso é 50,25. 50,25 é a produção de 2012. E repare que eu quero o 10º termo, porque de 2012 para 2021 são exatamente 10 termos, né? Então a gente quer o A10. Só para que você entenda, o A1 é de 2012 e o A10, então, vai ser de 2022. Aliás, 2021, que é exatamente o que ele quer. Não confunda, são 10 anos mesmo, né? Porque você conta o próprio ano aí, 2012. Esse cara é o que a gente quer, o A10. E a gente tem a razão, que é 1,25, e a gente sabe também o número de termos n, que é 10. Então, a gente sabe que a n é igual a A1 mais n menos 1 vezes r. Então, quer dizer que o A10 vai ser o primeiro termo, 50,25, mais 10 menos 1 vezes 1,25. Então, o 10º termo, que é o de 2021, vai ser 50,25 mais 9 vezes 1,25. Isso aqui vai dar 61,5 toneladas. Essa é a produção. Aí agora nós vamos usar essa outra fórmula que nós vimos aqui, que é a da soma dos n termos. Essa fórmula aqui. Sn, então a soma dos n termos é n, que multiplica A1 mais AN sobre 2. Então, no caso, se eu quero a soma dos 10 termos, vai ser 10, que multiplica o A1 mais o A10 sobre 2. Aí a gente pode até simplificar esse 10 com esse 2, fica 5. Então, esse aqui vai ser 5, que multiplica, quem é o A1? 50,25 mais 61,5. Então, isso aqui vai ser 5 vezes 111,75, ou seja, 558,75 toneladas. Essa é a resposta, 558,75, letra D. Ok? Então, a gente viu aqui 2 exemplos de cobrança de progressão aritmética. Agora, vamos falar aqui rapidamente da progressão geométrica, da PG. Como eu fiz aqui um apanhado para PA, a gente tem também, né, uma possibilidade de trabalho também com a PG, que é muito simples também. Deixa eu trabalhar aqui, para que a gente tenha mais espaço aqui para trabalhar. Então, agora vamos lá. Na progressão geométrica, PG, a lógica é muito interessante. A lógica, ela é multiplicativa. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 2, 6, 18, 54, 162 e assim por diante. Ok? Observe que nesse exemplo a gente está multiplicando por 3. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. 54 vezes 3, 162 e assim por diante. A razão agora, a gente usa a letra Q, é 3. Continuamos tendo primeiro termo A1, segundo termo A2, enésimo termo AN. Então, a gente tem algumas expressões um pouco diferentes. A gente tem aqui a fórmula do termo geral,
da PG, que é a n, é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. A gente tem também a soma dos n termos da PG. A soma dos n termos, Sn vai ser A1 vezes Q Bom, a gente tem aqui a soma dos n termos da PG. Vai ser... Boa pergunta. Eu ainda não me lembrei de qual que é a soma dos n termos da PG. Ah, lembrei. É a 1 vezes capivara, né? Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Ok? Não é muito comum aparecer, não, mas existe essa expressão. A1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. E a gente tem também a soma dos infinitos termos. S infinito. A soma dos infinitos termos é A1 sobre 1 menos Q, onde Q ele tem que estar entre menos 1 e 1. Ok? Então, essa é a expressão matemática, algumas das principais expressões aqui para a PG. Vamos fazer uma questão envolvendo PG aqui. Essa daqui é Enem 2020. O artista gráfico holandês Maurits Cornelis Escher criou belíssimas obras nas quais as imagens se repetiam com diferentes tamanhos, induzindo ao raciocínio de repetição infinita nas imagens. Inspirado por ele, um artista fez um rascunho de uma obra na qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados, cada vez menores uns sobre os outros, conforme indicado na figura. Então, tem um padrão interessante aqui de pegar sempre metade do lado aqui na construção. Então, o quadrado PQRST é o ponto de partida de medida 1, o segundo quadrado, tornando o ponto médio da base, criando um novo quadrado. Essa sequência de construção se repete recursivamente, ou seja, nesse mesmo padrão. Qual a medida do lado do centésimo quadrado construído de acordo com esse padrão? Então, observe que os lados, eles formam, olha que interessante, uma sequência. 1, depois 1/2, depois 1/4. Então, se você vai ter um padrão, vai pegar metade disso, 1/8. Então, observe que isso aqui é uma PG. A razão da PG é meio. Eu estou multiplicando por meio, né? O primeiro termo é 1. E ele quer o centésimo lado, o A100. Logicamente, então, N vai ser 100, né? Então, a fórmula AN é A1, acho que eu não confundi, Q elevado a N menos 1. Então, o A100 ele vai ser o A1, que é 1, vezes meio, que é a razão, elevada a N menos 1. Então, vai ser, no caso N, eu já vou colocar direto que N é 100, tá bom? Então, 100 menos 1. Então, é meio elevado a 99. Essa é a medida do lado do último quadrado. Meio elevado a 99. Letra B. Ok? É uma questão simples, vocês veem aqui pela carinha na graduação, que realmente é mais tranquilo, ok? Então, é isso. Eu espero ter passado para você uma ideia de como que é cobrado isso no Enem. Não é um assunto que tem muitas questões, a gente tem poucas questões ali selecionadas nas últimas 10 edições, mas de qualquer maneira é bom a gente se preparar, porque caso apareça, a gente estará, não vai ser pego de surpresa. Legal? Um abraço, tudo de bom. E se você quiser estudar conosco, nos procure nas redes sociais, entra no mestredamatematica.com.br, olha lá o acervo de que a gente tem de cursos, escolha aquele que se encaixa melhor no seu planejamento. Legal? Um abraço, tudo de bom. Valeu!